Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, um canal progressista que analisa os erros da esquerda brasileira. Estamos sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Apesar de Lula classificar o salário mínimo como se tivesse alto poder de compra e aumentos reais, é perceptível que o salário sugerido pelo governo petista, de R$ 1.512 em julho de 2025, é insuficiente para a satisfação das necessidades humanas básicas. Mas por que Lula dá um valor tão baixo ao salário? Por que Lula é contra o salário mínimo digno? Este é o nosso tema de hoje. Enquanto você conta as suas escassas moedas, vamos mostrar por que Lula quer manter o povo na miséria. Para entender o que vamos falar nesta postagem, é preciso ler um trecho da Constituição Federal do Brasil, a Carta Magna da Nação. Vamos ver o que ela fala sobre o salário mínimo. Constituição Federal da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Foi o que disse a Constituição, a lei máxima do nosso país, que nunca deve ser contrariada. Toda e qualquer lei no Brasil e suas aplicações devem estar de acordo com a Constituição para manter a democracia brasileira saudável, tranquila e justa para todos. Portanto, a Carta Magna no país sempre deve ser obedecida, e só pode ser alterada mediante emenda ou reuniões com todo o Congresso Nacional, através de rituais rigorosos e sem reversão. O presidente da República é o guardião máximo da Constituição. Ele deve obedecê-la sem questionar e se empenhar de todas as formas pelo cumprimento das leis promulgadas. Mas por que, quanto ao salário, todos os presidentes desobedecem à Constituição, pagando um valor insuficiente para satisfazer todas as necessidades de um ser humano? Porque Lula, posando de humanista e considerado por muitos um socialista revolucionário, não se empenha em dar um salário mínimo digno, como recomenda a Constituição Federal do Brasil. Infelizmente, há motivos para que Lula não obedeça à Constituição Federal na hora de oferecer o salário para a população. Desde a ditadura militar, sempre tivemos um salário mínimo muito reduzido. Mesmo com a Constituição Federal, promulgada após o fim da ditadura, em 1988, garantindo a satisfação de necessidades importantes, ninguém se empenhou para que o salário cumprisse a função determinada na Constituição. A população nunca teve uma educação de qualidade, já que o sistema educacional é exclusivamente direcionado para o mercado de trabalho, transferindo para a mídia e para as religiões a missão de formar caráter e ideologia. Por isso, o povo sempre se acostumou com decisões vindas de cima, nunca lutando para que o salário mínimo estivesse de acordo com o que orienta a Constituição Federal do Brasil. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, recomenda que em valores atuais de julho de 2025, o valor do salário mínimo seja de cerca de R$ 7.528. É um valor considerado muito alto pela burguesia. Existe a crença de que a aplicação deste valor levaria muitas empresas à falência. Mas os donos dos meios de produção se esquecem de que um valor alto de salário aumentaria os lucros destas empresas, pois a população compraria mais, consumiria mais, e movimentaria bastante a indústria, o comércio e o setor de serviços, acelerando a produção e o desenvolvimento da economia do país. Sabendo controlar o orçamento, todos são beneficiados. Lembrando que os cálculos do DIEESE se baseiam no que está escrito na Constituição Federal, na satisfação de todas as necessidades básicas dos seres humanos. Um valor que consiga pagar todos os itens citados no inciso 4 do artigo 7º da Carta Magna da Nação. O DIEESE, sim, ao chegar ao valor citado, respeitou a Constituição, coisa que os presidentes não fazem porque têm medo da burguesia, esta verdadeira força que realmente manda no poder em nosso país. A nossa burguesia é descendente dos senhores de engenho do Brasil colônia. Ela possui mentalidade escravocrata. Considera um pagamento de salário uma despesa, não um investimento. Se pudesse, não pagaria salário, obrigando todos a trabalhar de graça, em troca apenas de comida.
Além disso, a burguesia brasileira é rentista, preferindo lucrar com a multiplicação de investimentos em suas contas privadas, do que com produção e vendas. Por isso mesmo, os poderosos empresários impuseram a nefasta reforma trabalhista, que não foi revogada por Lula. Essa reforma, que não melhorou as condições de trabalho nem aumentou a produtividade, acabou reduzindo direitos e renda de trabalhadores, que vivem atualmente em condições subhumanas, mesmo recebendo o escasso salário com regularidade. A burguesia sempre se aproveitou da ignorância de um povo pessimamente educado, já que poderosos empresários sempre se empenharam em nunca melhorar a educação, através de decisões tomadas por seus políticos representantes. Sabem que povo bem educado é povo indomável fora de controle. Povo inteligente e bem informado pode se revoltar. A obediência do povo brasileiro sempre fortaleceu a burguesia, protegendo a ganância capitalista, principalmente graças à divulgação e consagração da falsa lenda da meritocracia. Com esse cenário favorável à burguesia, o empresariado tratou logo de impor um valor 5 vezes inferior para o salário mínimo, um valor que já é considerado alto para uma elite escravocrata como a brasileira. O povo carente de informação adequada aceitou tudo numa boa, apenas tendo que criar meios para compensar a perda econômica. Presidentes concordaram automaticamente com o valor estipulado para não comprar briga com os empresários, capazes de lhes tirar do poder. Mas aceitamos esta postura de presidentes por confiar cegamente em suas gestões. Eles sabem o que fazem. Tradicionalmente aceitamos contradições. O salário mínimo garantido por lei pode ser inconstitucional, que mesmo assim achamos que ainda respeita a Constituição, pois não nos interessamos pela Carta Magna. Mal sabemos o que está escrito nela. Cada um que se vire para conseguir seu salário digno. Como se não fosse obrigação de governos estabelecer um valor 5 vezes maior que o do salário realmente pago. Enfim, a contradição do salário mínimo pago ser justo, mesmo sendo injusto, passa a nos fazer sentido. Brasileiros não são racionais. Preferem entender a realidade através da fé e da confiança em fontes consideradas honestas, humildes e virtuosas. Pensar é difícil e cansa. Verificar informações além de complicado soa ofensivo para as tais fontes, colocando em dúvida suas supostas qualidades. Acreditar é nobre e é melhor ter fé. Vamos construindo o mundo real de acordo com o nosso gosto pessoal, os nossos interesses individuais e a nossa insistente vaidade. Afinal, nos consideramos racionais. Para que raciocinar? Mas é importante questionarmos o valor pago pelo salário. Mesmo se oferecendo como gestor perfeito capaz de negociar e com fama de revolucionário, Lula não está disposto a dar este valor justo ao salário mínimo. A aceitação cega dos lulistas tem muito a ver com a nossa irracionalidade. Lulistas não são pobres. Lulistas comemoram o salário baixíssimo e compensado com esmolas como Bolsa Família e mais alguns trocados. Pois o esquerdismo virou coisa de classe média, que ganha muito mais que o salário mínimo recomendado pela Constituição. Não sendo para esta classe média, qualquer migalha dada aos pobres está muito bom. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Por que Lula se recusa a pagar um salário mínimo justo e digno como recomenda a Constituição? Por que Lula prefere compensar o baixíssimo salário com esmolas? Esmolas que somadas ao salário ainda continuam inferiores em relação à metade do salário mínimo constitucional, insuficientes para a dignidade humana. Para entender isso, a primeira coisa a se lembrar é de que Lula tem medo da burguesia. Esqueçam o Lula bombadão da campanha que desafia o sistema. Lula é um conservador e quer um Brasil mofado, retrógrado, mas com assistencialismo barato. Lula não quer acabar com o capitalismo, e sabe muito bem que quem manda neste país é a burguesia, a classe dos homens mais ricos do Brasil, formada por poderosos empresários. Mas como empresários agem somente nos bastidores, a população ingênua não consegue enxergá-los como os maiores vilões do país. Uma verdadeira máfia. Lula sabe que não pode brigar com a burguesia. Seria uma forma de suicídio político. A história brasileira já provou inúmeras vezes que brigar com a burguesia é um mau negócio. Empresários têm todos os recursos para explodir o Brasil se quiserem. Vários políticos se deram muito mal se confrontando com a burguesia. Na década de 50, João Goulart havia dobrado o salário mínimo quando ministro do governo de Getúlio Vargas. Isso enfureceu a burguesia e na década seguinte tirou Goulart do poder, dando origem a uma ditadura sanguinária que durou 21 anos, matando milhões de pessoas e tirou direitos importantes da população, só encerrada quando a burguesia não quis mais a permanência dos militares no poder.
Em 1987, empresários boicotaram a distribuição de produtos, por causa do congelamento de preços do governo Sarney. Em 1992, Fernando Collor foi expulso da presidência quando o confisco da poupança começou a prejudicar os mais ricos. Como percebem, a burguesia não brinca em serviço. Lula tem muito medo de golpe e decidiu que pastas ligadas à economia ficariam com a direita. Mesmo o ministro da Economia, o superestimado Fernando Haddad, ao contrário do que muitos pensam, é o neoliberal no Partido dos Trabalhadores, que trabalha para que o permanente neoliberalismo pudesse ser menos doloroso para as classes pobres. Tá, eu acredito. Como vemos, Lula e sua equipe trabalham sempre para agradar ao empresariado. Lula acha que distribuir esmolas compensa o baixíssimo salário que, além de ser inconstitucional, só será aumentado em maio para fazer aquele espetáculo anual de hipocrisia para o Dia do Trabalhador. Lula quer enganar a todos porque é mais fácil e seguro e não fere os interesses da burguesia que o pode tirar do poder. Lula sabe que a sua aliança com a burguesia pode lhe proteger contra golpes, mas não sabe que pode levar o Brasil à falência. Sem melhorias no cotidiano da população, Lula pode deixar de obter apoio popular. Com isso, Lula terá uma importante derrota política quando encerrar a sua gestão. Lula se esqueceu que a classe trabalhadora já não o apoia, pois se sente traída e abandonada. Esta sabe que Lula prefere agradar apenas a bem-vivida classe média que está do lado dele. O Brasil está cada vez pior e Lula não vai mudar sua gestão medíocre. Lula está nos enganando. Vai sair do governo bastante esculachado. Quem mandou ficar do lado da burguesia? Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.